Não sei por que a minha voz pifou hoje. Nem gritei como estou habituado a gritar. Daqui a pouco ela volta ao normal. Romanos capítulo 8. Quantos têm acompanhado o estudo de Romanos desde o começo aqui? Glória a Deus. Tem sido abençoado. Nós ficamos aí 2 ou 3 finais de semana sem ministrarmos por causa de jejum e outros eventos. Mas agora vamos retomar e vamos encerrar o nosso livro de Romanos. Esse capítulo 8 de Romanos é um dos capítulos mais importantes da Bíblia inteira. Talvez você nunca imaginou que houvesse na Bíblia um capítulo que fosse tão importante. Esse capítulo é dos mais importantes da palavra de Deus. Sendo ele tão importante, precisamos de revelação do Senhor nessa manhã. Que o Espírito Santo possa abrir nossos olhos e nossos ouvidos. Por isso, feche seus olhos nessa hora. Queria orar por você. Espírito Santo de Deus, quero pedir ao Senhor nesta hora, que a tua unção, que o Senhor venha ungindo os nossos ouvidos, para que ouçamos com clareza. E também, Senhor, unge a minha boca, para que eu possa falar as tuas palavras, para que eu possa falar a palavra do Senhor nessa manhã. Dá-nos espírito de revelação, de entendimento, de compreensão, para entendermos o propósito eterno do Senhor. E seja isso, ó Deus, um incêndio no nosso espírito, que nessa manhã possamos ser enlouquecidos de amor por Ti. Ó Deus, abre-nos os olhos, clamamos a Ti, em nome de Jesus. Irmãos, o capítulo 8 de Romanos começa da seguinte maneira: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Diga: sobre minha vida não há nenhuma condenação. Diga: eu estou em Cristo. Porque eu estou em Cristo, sobre mim não há condenação. Antes de avançarmos para compreender plenamente esse capítulo, eu sinto o encargo de falar algo para os irmãos nessa manhã. Eu queria falar sobre o propósito eterno de Deus. Por que o capítulo 8 de Romanos é tão importante? A Bíblia tem um ponto central. A Bíblia não é um amontoado de versículos, como alguns irmãos imaginam. Muitos irmãos simplesmente pegam versículos e até colecionam versículos, como se a intenção de Deus fosse nos dar versículos, simplesmente. Antes nós mesmos coloríamos, né? Agora já vem colorido, que maravilha. Nenhum trabalho de colorir não temos mais. Então o que acontece? A intenção de Deus não foi nos dar uma porção de versículos isolados, desconectados, e para que nós os usássemos como algum tipo de frases mágicas e poderosas. Não é essa a intenção de Deus. Ainda que a palavra do Senhor seja poderosa, ainda que ela tenha poder, e cada frase, cada palavra, cada vírgula tem um porquê, tem um sentido, seja importante, a Bíblia, na verdade, ela é um livro que tem um propósito. Deus tem algo em mente. A Bíblia é uma história. Um livro continua o outro. Um livro às vezes explica melhor um conceito que o outro lançou, mas há uma ideia central caminhando por toda a Bíblia. Se eu fosse perguntar para você qual que é o ponto central da Bíblia, o que você iria me responder? Qual que é o ponto central da Bíblia? Qual que é o ponto central de toda a revelação bíblica? Qual que é o ponto central até do Evangelho? Talvez você vai dizer: pastor, o ponto central é que o Senhor Jesus veio para salvar o homem perdido. Ou de fato isso é importante. Nós pregamos isso. Isso é muito importante. Mas deixa eu dizer algo para você. Esse ainda não é o ponto central. Esse é um ponto ainda que está ali na constelação, mas não é o miolo, não é o núcleo. O núcleo
temos que começar olhando lá em Gênesis. Quem pega lá em Gênesis? Vamos começar lá em Gênesis. Qual que é o ponto central? Essa é a pergunta nessa manhã. Qual que é o ponto central da Bíblia? Qual que é o alvo primário de Deus? O que Deus tinha em mente desde o começo? Porque se você compreender esse ponto central, você vai compreender tudo mais. Você vai compreender todo o resto da Bíblia. É por isso que Romanos 8 é tão importante. Porque Romanos 8, de uma maneira muito especial, nos revela o ponto central do propósito eterno de Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 1, nós vemos que Deus criou o homem. E Deus criou o homem. A Bíblia fala no verso 26. Também disse Deus, Gênesis 1, 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui lá em Gênesis, a trindade, a palavra trindade não é uma palavra boa, eu reconheço. É uma herança católica que nós temos. Alguns sugerem que eu use triunidade, mas os irmãos entendem o que eu quero dizer. A trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fizeram uma reunião, e é por isso que o verbo está no plural, façamos nossa imagem. Ele fez uma reunião para decidir, vamos fazer o homem. Houve um tempo na eternidade passada que Deus estava sozinho, era só Deus e mais nada. E ele não precisava de mais nada, porque Deus é autossuficiente, é aquele que não teve começo. Você consegue imaginar alguém que não teve começo? Você não consegue, é só Deus. Não teve começo de dias, nem terá fim. Ele é o eterno, ele é o imutável, ele é sempre o mesmo. Houve um tempo na eternidade passada que era só Deus. Mas esse Deus concluiu, não é bom estar só. Não é bom que eu fique sozinho. Não que ele precisasse de alguma coisa. Não que carecesse de algo. Mas ele decidiu compartilhar da sua glória. E ele então, a Bíblia fala, resolveu fazer o homem. E nessa reunião ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nos capítulos 1, 2 e 3 de Gênesis, nós vemos as sementes das verdades da palavra de Deus, todas semeadas ali. Já ministrei aqui o estudo de Gênesis, irmãos, depois comprem e ouçam. E o primeiro ponto central desses 3 primeiros capítulos é essa frase, imagem e semelhança. No original significa o seguinte, Deus criou um ser que é uma cópia dele. Deus criou uma cópia. Deus falou, vou fazer um ser do pó da terra. E o homem é do pó da terra, mas que seja a minha imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Imagem, diz os teólogos, é uma palavra que no original está relacionada com a parte interior do homem. O homem interiormente é como Deus. E semelhança está ligado com a parte exterior. O homem é parecido com Deus. Olha o seu vizinho, dá uma olhadinha nele. Você pode achar estranho, mas Deus se parece com ele. Pode parecer esquisito isso, mas Deus parece com ele. Por mais estranho que você ache o nariz dele, a orelha dele, ou o cabelo dele, eu quero dizer que Deus se parece com ele. Deus se parece com você. Diga para ele, Deus se parece com você. Não é um privilégio parecer-se com Deus? Portanto, esquece os padrões de Hollywood de beleza. Esquece os padrões americanos de beleza, europeus, que muda todo dia. Algum tempo atrás era mulher esquelética. Daqui a pouco pode ser a mais gordinha. Daqui um dia pode chegar a minha vez de ser o padrão também. Então os irmãos não se iludam com aparências do mundo. Entende? Fomos criados parecidos com Deus. Deus é feio, meus irmãos. Então não vou nem discutir aquela tolice de complexo de aparência. Só você lembrar, eu sou parecido com Deus. Deus me criou a sua imagem e semelhança. Agora, para que fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Isso tem um motivo. E isso está ligado com o nosso ponto central. A Bíblia fala lá em Romanos capítulo 9, vamos ver depois, que Deus criou o homem como um vaso. O homem é um vaso. Você foi criado como um vaso, como um recipiente, para conter Deus dentro de si. Diga, eu fui criado como um recipiente, para conter Deus dentro de mim. Veja bem, se eu quero colocar... Isso aqui é interessante. Então, o que parece para você isso aqui? O que parece? Isso parece um CD. Não parece um CD? Parece ou não parece? Mas é um CD? Mas que parece, parece. Por que essa caixinha foi feita exatamente dessa forma? Para que ela possa caber exatamente um CD dentro. Entendeu o que eu estou dizendo?
Essa caixinha é a imagem e semelhança de um CD. Por que ela foi criada a imagem e semelhança de um CD? Para que o CD pudesse entrar dentro dela e ficar dentro dela. E ela sirva de recipiente para esse CD. Deixa eu dizer algo para você. Você foi criado como recipiente para conter a Deus. É por isso que você é a imagem e semelhança de Deus. Eu vou dizer algo para você. Uma outra ilustração que eu sempre gosto de usar é da mão e da luva. Eu li isso uma vez numa historinha de criança. Muito jóia essa historinha. Mas na verdade, apesar de ser uma historinha, é uma ilustração perfeita. Porque é a história da luva e da mão. A mão é a realidade. A mão é Deus. A luva é o homem. A luva foi criada à imagem e semelhança de quem? Da mão. Se você olha a luva, de quem que você lembra na hora? Da mão. Agora, a luva sem a mão, ela tem sentido de existir? Tem propósito? Para que serve uma luva? Não sei para que a mão possa estar dentro dela. Não tem outro objetivo. Você pode querer usar a luva para carregar água. Você pode querer usar a luva para guardar joias. Você pode querer usar a luva para guardar dinheiro como bolsa. Pode amarrar ela na cintura como se fosse uma pochete. Pode fazer uma série de coisas com luva. Colocar na cabeça como se fosse uma crista de galo para fazer peça teatral. Eu já vi isso um dia. Com luva de plástico. Você pode fazer muitas coisas com luvas. Eu pergunto para você, a luva foi feita para isso? A luva foi feita com um propósito único. A luva foi feita para conter a mão dentro de si. É interessante que a luva sem a mão é oca, é vazia, é sem sentido, é murcha, é amorfa. Sem a mão, a imagem e semelhança se perde. A forma se torna apenas um vislumbre. É isso que é o homem sem Deus hoje. É só um vislumbre de Deus. Ele tem uma leve semelhança com Deus hoje. Sabe por quê? Porque é uma luva vazia. O máximo que pode fazer com ela é enchê-la de vento. Enchê-la com as vaidades deste mundo. E ela pode até momentaneamente se sentir cheia. Mas é momentâneo. Logo vai vazar, vai desaparecer. A luva só encontra o seu sentido no dia que a mão entra dentro dela. E a mão se encaixa perfeitamente. Você é uma luva que foi criada à imagem e semelhança da mão de Deus. E no dia que a mão de Deus entra dentro de você, o propósito para o que você foi criado se cumpre. Quanto entendo estou dizendo nessa manhã? Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por que o diabo odeia tanto você? Muitos perguntam para mim, pastor, por que eu tenho que guerrear contra o diabo? Porque o diabo me odeia tanto. Eu não fiz nada para ele. Adão não fez nada para ele. Acontece que no dia que a serpente estava andando por ali, ela viu alguém e ela achou que era Deus. A serpente olhou e falou, mas aquele ali é Deus? É Deus que está aqui no jardim? E ela chegou perto e viu, não era Deus, era Adão. E sabe o que ela se lembrou? Eu quis ser semelhante ao Altíssimo. Eu quis subir acima das mais altas nuvens, como diz Isaías capítulo 14, e ser imagem e semelhança dele. Eu desejei, eu quis, eu invejei. E agora, quem é que é? Quem conseguiu ter o que eu não tinha? Essa criatura feita de pó. Sim, porque o homem, comparado com o arcanjo Lúcifer, ele é pequeno, ele é menor do que os anjos. Deixa eu dizer algo para você. Os anjos não foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos. Você foi. Você tem aquilo que o diabo sempre quis ter e nunca vai ter. Você se parece com Deus. E por que o diabo ataca você? Porque atacando você, ele sente um prazer mórbido de talvez, de alguma maneira, estar atacando a Deus. Quando ele coloca um homem na sarjeta, de alguma maneira ele está dizendo, está vendo Deus? De alguma maneira está colocando você aqui na sarjeta também. De alguma forma é alguém parecido com Deus, que está aqui bêbado, drogado, sem rumo, despido, sujo, embriagado, lambuzado, caído no chão. De alguma maneira ele zomba de Deus quando vê o homem assim. Deixa eu dizer algo para você. Fomos criados para honrar a Deus. Por isso ande com dignidade. Porque agora você carrega Deus dentro de você. Bom, mas não basta ser a imagem e semelhança. A palavra do Senhor diz que Deus também criou o homem. Olha o que diz, isso é muito interessante, no capítulo 2. Diz assim, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Temos aqui 3 ingredientes. O pó da terra. Então, o homem foi feito do pó da terra. E qualquer pessoa que conhece
de um pouco de biologia sabe que os mesmos minerais que existem aí no chão, na terra, também existem em nós. Todos eles existem, até ouro. Sabia que tem até ouro em nós? Todos eles estão em nós, porque somos de fato esse pó. Mas Deus pegou desse pó e fez o quê? Soprou. Essa palavra sopro, no original, é a mesma palavra para espírito no Novo Testamento. Porque a palavra espírito é sopro, é vento. Quando Deus então soprou nas narinas do homem, Deus colocou no homem o espírito, não o Espírito Santo. Porque que Deus está criando é o espírito humano dentro do homem. Todo ser humano tem um espírito. Mesmo um homem caído, ele tem um espírito. Então nós temos o corpo, e agora dentro do corpo, um espírito foi colocado dentro dele. A Bíblia fala então que dessa reação entre o espírito, que é o sopro de Deus, e aquele pó da terra, surgiu o quê? A alma. E o homem tornou-se alma vivente. Por que o texto tem que contar a respeito disso? Na Bíblia nada é por acaso. Por que Deus faz questão de falar que o homem recebeu um sopro dentro de si? Porque a única maneira de ter comunhão com Deus, que é espírito, é usando o próprio espírito. Deus então criou um ser extraordinário, que é o homem. O diabo não tem essa capacidade, o homem tem. O homem pode ter contato com o mundo espiritual e com o mundo material. O homem pode ter contato com anjos, com demônios e com Deus. E pode também ter contato com coisas, matérias sólidas da natureza. O homem então é uma criatura que tem esse poder duplo. E por que o homem é assim? Porque lá em João capítulo 4, verso 24 diz o quê? Que Deus é, diga, Deus é espírito. E importa que aqueles que vão adorar a Deus o adorem como? Eu sei que muitos irmãos, a gente pergunta, o que é adorar em espírito? E alguns pensam que adorar em espírito é ficar em silêncio. Não é verdade? Essa igreja é muito carnal, aqui ninguém adora em espírito. Olha, não confunda espírito com silêncio, com coisas exteriores. Adorar em espírito é adorar usando o seu espírito. É adorar usando uma parte do seu ser, que não é a sua mente, sua vontade, sua emoção, e nem são os seus sentidos físicos. É uma parte mais profunda, mais íntima, e só ela pode ter comunhão com Deus. Deus é espírito. Para ter comunhão com Deus, que é espírito, tem que usar o espírito. Entende o que eu estou dizendo? Porque cada tipo de vida tem comunhão com o seu nível de vida. É a maneira como Deus fez. Deus, Ele é tão grande, irmãos. Deus, Ele é misterioso. Deus é indefinível. Deus é invisível. Deus não se limita a coisa alguma. Então, Deus tinha que criar em nós um meio de ter comunhão com Ele. Então, Deus não apenas nos fez a sua imagem e semelhança, mas também Deus colocou dentro de nós um espírito. E com esse espírito podemos sintonizar Deus. Eu sempre gosto dessa ilustração, de que o nosso espírito é como um rádio. Então, nesse momento aqui, você não vê, você olhando você não vê nada. Mas aqui dentro agora estão passando, sabe, ondas de todo tipo. Aqui tem celular, aqui tem televisão, aqui tem frequências de todos os tipos, rádio amador. Tem ou não tem, meus irmãos? Até esse microfone aqui, que é sem fio, está transmitindo algum tipo de onda aqui e está passando por você. Você é capaz de ver isso? Você é capaz de sintonizar isso? Não. Mas se nós pegarmos um rádio e você apropriadamente sintonizar aquele rádio naquela frequência, o rádio torna real aquilo que você não pode ver e nem ouvir. O rádio torna real aquilo que homem nenhum pode tocar. Alguns perguntam, Deus, como é que você pode dizer que teve comunhão com Deus? Do mesmo jeito que um rádio sintoniza uma frequência qualquer. Quando o rádio sintoniza, aquele rádio está substancializando, trazendo a realidade, tornando sólido, ou audível, algo que ninguém podia ver. Assim acontece com Deus. Deus está aqui agora também, está ou não está, meus irmãos? Você não pode vê-lo. Você não pode, na verdade, tocar nele. Ele é como essa frequência, é uma ilustração, entenda. Não estou dizendo que Deus é uma frequência, é como se fosse. Ele é como essa frequência. Para que essa frequência possa ser contactada, precisa de um rádio. Deus também, para que ele possa falar, precisamos de ter um rádio para ouvir. O seu espírito é esse rádio que sintoniza Deus. Você tem o poder de sintonizar Deus dentro do seu coração, dentro do seu espírito. Para isso você foi criado. Quantos entendem o que eu estou dizendo nessa manhã? Agora, a Bíblia fala
ainda há algo além disso. A Bíblia fala no capítulo 3, no 2 também diz isso, que Deus colocou o homem diante de duas árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Volta lá para Romanos. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu falei para os irmãos, na última reunião, Romanos 7 é a história do homem que clama, miserável homem que sou. Romanos 7 é a história do homem tentando ser bom, tentando fazer o bem. Romanos 8 é a história de um homem cheio de Deus. Deixa eu perguntar algo para você. Qual que você acha que era a intenção de Deus? Que o homem, ou ainda hoje, qual você acha que é a intenção de Deus hoje? Que você pratique o que é bom ou que você seja cheio de Deus? Se você tenta praticar o bem e o mal, você vai cair em Romanos 7. Romanos 7 é a história do fracasso. De tenta, não consegue. Tenta, fracassa. Tenta, cai de novo. Romanos 7 é essa história. Romanos 8 é a história do sucesso. Qual que é o segredo dos dois? Lá em Gênesis nós vemos Deus colocando o homem diante de duas árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. É interessante que a árvore não é a árvore do conhecimento do mal. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. O ponto central do Evangelho, meus irmãos, vou começar a concluir o que eu comecei dizendo. O ponto central da palavra de Deus não é doutrina. Doutrinas são boas, podemos ensiná-las. O ponto central não é caráter. Caráter é bom, precisamos de fazer o que é correto, sem dúvida, mas não é o ponto central. O ponto central da palavra de Deus não é ganhar almas, ainda que ganhar almas seja muito importante, nos empenhamos para isso. O ponto central da palavra de Deus é que possamos ser homens Deus. Que possamos ser homens cheios de Deus. Se você é um homem cheio de Deus, você é um homem Deus. É isso que você é, um homem Deus. Como é que Deus consegue isso? Deus colocou o homem diante de duas árvores. A árvore do conhecimento e a árvore da vida. O que é a árvore do conhecimento? Deixa eu dizer algo para você, meus irmãos. Toda vez que você tenta viver a vida cristã como sendo uma questão de aprender a fazer o que é certo e abandonar o que é errado, se para você ser crente é só uma questão de largar de fazer o que é errado e passar a fazer o que é bom, o resultado da sua vida vai ser fracasso. Sabe por quê? Porque o bem e o mal estão tão próximos. O bem e o mal caminham juntinhos. O amor e o ódio estão mais perto do que você imagina. A paz e a guerra é uma questão milimétrica. Entende o que eu estou dizendo? Para você às vezes parece estranho o que eu estou te contando nessa manhã, mas não é. A prática vai mostrar para você isso mais cedo ou mais tarde. Não transforme o cristianismo numa questão de código de conduta. Não transforme o cristianismo numa questão de não uso droga, não fumo, não bebo, não trai minha mulher, sou um bom cidadão. Não é isso que é ser cristão. O cristão faz isso, mas não é isso que o define como tal. Ser cristão é muito mais do que isso. Tem muitos cristãos que pensam, mas eu não mato, não roubo, eu não fumo, eu não uso droga, então eu estou cumprindo o propósito de Deus. Não é esse o propósito de Deus. Deus não quer que você viva em função do bem e do mal, de tentar fazer algo para agradá-lo. Todas as vezes que nós tentamos fazer algo para agradar a Deus, nós caímos em Romanos 7. O resultado é fracasso. Porque é o caminho da árvore do conhecimento do bem e do mal. É o caminho da independência. É o caminho que afasta de Deus. E pode ter certeza, é o caminho que muitos crentes andam por ele. Iludidos de quê? De que estão honestamente querendo agradar a Deus. Você não vai agradar a Deus tentando fazer o bem e meramente se afastando do mal. Você não consegue fazer isso. Está além da sua possibilidade. Só tem uma maneira de você cumprir o propósito de Deus. A Bíblia fala então, olha que interessante, olha a sequência de Gênesis. Primeiro Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Recipiente, exato, para conter Deus dentro de si. Mas depois Deus pega e mostra mais na prática. Como é que é isso? Deus então cria o homem com o espírito dentro de si. Um espírito capaz de ter comunhão com ele, que é espírito. Mas aí Deus pega e fala para ele, agora Adão, aqui no jardim tem todo tipo de árvore, Adão, preste atenção. Pode comer de todas elas, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus queria que Adão comesse de qual árvore, meus irmãos? E a árvore da vida aponta para quem? Jesus. Lá em João, quem é que disse que era a videira verdadeira?
Ele disse, eu sou uma videira. Eu sou uma videira. E é tão interessante que no português, pelo menos, dá muito certo, não é? Videira é uma árvore de vida. Não é verdade? Manga, mangueira. Goiaba, goiabeira. Vida, videira. Em português dá certo. Não tem nada a ver com o original. É só uma curiosidade. Mas isso aí tem muito a ver conosco. Jesus disse que ele é uma árvore. E ele falou mais o quê? Que ele é o pão da vida. E ele falou mais o quê? Eu sou a própria vida. Por um lado ele fala que ele é a árvore. Por outro lado ele fala que ele é a vida. Juntando as coisas, você conclui o quê? Que o próprio Jesus é essa videira vida. Essa videira verdadeira. E Deus então colocou Adão diante dessa árvore. Falou, Adão, come. Come, Adão. Porque Deus queria naquele momento consumar o seu propósito. Qual que é o propósito de Deus então? O propósito de Deus é entrar dentro do homem, ser um com o homem, ser a sua própria vida, ser tudo para você. O ponto central do Evangelho não é ensino, não é doutrina, não é fazer reunião, não é cantar corinho. O ponto central do Evangelho é Cristo habitando dentro de nós. Esse é o ponto central. Entende? Muitos irmãos estão atrás de fórmulas. Oh Deus, se eu pudesse ser capaz de abrir a sua mente para você entender essas coisas, porque isso é tão importante. Já falei isso aqui outras vezes, mas é tão importante isso. Eu sinto o clamor dentro do meu espírito tão grande, porque eu sei que é o Espírito Santo que se alegra quando eu falo desse assunto. E eu sei que essa é a mensagem básica, central, fundamental do Evangelho. Ser cristão não é uma questão de seguir fórmulas. Muitos irmãos querem fórmulas. E eles vêm a mim, pastor, meu casamento não está bem. Eu vim aqui aconselhar com você. E eu olho para eles, me dá uma compaixão tão grande. Porque é tudo falta de contactar esse espírito dentro. Sabe quando você enche desse espírito, quando esse espírito transborda dentro de você, quando você se volta para dentro, para ter comunhão com ele e ouvir dele, as coisas mudam. É impressionante. Sabe, muitas vezes a minha esposa, a gente tem atritos, é normal. E às vezes quando eu tenho atrito com ela, eu rapidamente, eu sou como que sarado. Às vezes ela até nem entende isso, ela fala, você muda rápido demais. Eu falo, sabe por que eu mudo? Vou dizer para você por que eu mudo aqui nessa manhã. Eu mudo porque eu tenho um germicida dentro de mim, que na verdade é demonicida. Sabe, quando o diabo lança seta, eu apenas volto para dentro e falo, Espírito Santo, quem sou eu para amar minha esposa? Mas o Senhor que é amor está aqui dentro. Sabe o que acontece? Eu olho a minha esposa, eu sinto a ternura por ela. E às vezes ela até nem entende, eu começo a rir. Às vezes ela acha que eu estou rindo dela, que eu estou zombando da chateação dela. Mas não é isso. É que de repente fica tudo tão pequeno, fica tudo tão medíocre, fica tudo tão tolo. E de repente o Espírito me abre os olhos e pergunta para mim, por que você está discutindo por causa disso? Para com isso. E eu sinto libertação interior completa. Deixa eu dizer algo para os irmãos. Às vezes me vem medos, temores. Sabe, nessa hora, eu não vou atrás de livro procurando 10 passos de como vencer o medo. Eu apenas entro dentro de mim, converso com o Espírito Santo. E falo, Espírito Santo, me mostra isso. Espírito Santo, me dá a tua coragem. Sabe, de uma maneira miraculosa, eu me vejo como um leão diante das circunstâncias. O pessoal fala, mas pastor, que é isso? Não sou eu. É Ele habitando dentro de mim. Quero dizer para você uma coisa, Ele é o remédio para toda enfermidade. Da alma, do corpo, do espírito. Ele é a provisão de Deus. Quando eu digo para você, irmão, venha domingo para o culto, para ter uma dose desse Deus. Você às vezes fica pensando que eu estou aqui querendo sugerir alguma coisa mística, extraordinária. Não é algo tão simples. É algo tão simples. Quantos casamentos podem ser restaurados simplesmente os casais aprenderem a entender que o ponto central é Ele. E voltarem-se junto para Ele. Sabe quantos irmãos que vivem na inconstância do pecado sairiam da inconstância se entendessem que não é você que vence o pecado, é Ele dentro de você? Ô irmão, às vezes eu posso olhar o Vanderly e sentir raiva do Vanderly, ou não gostar, eu não vou com a cara do Vanderly. Só uma ilustração. Mas sabe, irmãos, eu falo com o Espírito Santo sobre isso. Eu digo, Espírito Santo, eu não consigo gostar do Vanderly. Para mim isso está além das minhas forças. Mas eu não aceito isso na minha vida. Muda isso dentro de mim. Espírito Santo ama através de mim. Sabe o que acontece, irmãos? Às vezes de uma maneira, sabe, imperceptível. Eu não sei nem precisar o momento exato em que acontece. Eu olho o Vanderly, meu coração sente ternura por ele. Eu sinto compaixão. E me lembro dele e choro dentro de mim.
Entendeu o que eu estou dizendo? Isso são coisas que eu estou contando para você, experiências que eu vivo. Não estou contando para você teorias. Alguém vai dizer, pastor, tá bom. Esse é o ponto central. Por que a Bíblia tinha que ser tão grande assim, então? Por que Deus escreveu uma coisa mais rápido? Veja, esse ponto central está visível lá em Gênesis, não está? Deus queria isso. Só que no capítulo 3, o homem pecou. Aí o pecado do homem produziu um transtorno para Deus. Atrapalhou o propósito de Deus. E Deus então teve que primeiro agora restaurar o homem, para depois retomar o processo original. Então você vê, no Velho Testamento, só se menciona a árvore da vida, lá em Gênesis capítulo 2 e 3. Depois não se fala mais nisso. Por que não se fala mais nisso? O homem está caído. O acesso foi impedido. A Bíblia fala que dois querubins, são querubins mesmo, que estão lá com a espada desembainhada de fogo. O homem não pode se aproximar mais. Tornou-se inatingível. Deus continua distante e misterioso. Quem poderá agora ter contato com ele? O homem que tinha um espírito que podia sintonizar Deus, de repente esse rádio espiritual se quebrou e o homem não pode ter comunhão com esse Deus mais. O homem tornou-se distante de Deus, não consegue contactar Deus. De toda maneira ele tenta dizer, né? Alô, 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 alguém daí? Ninguém responde. Sabe por quê? Porque está quebrado o rádio. E parece que Deus não existe. E parece que Deus está longe. Porque o homem sem Deus está com o seu rádio quebrado. Mas depois que você se converte, o Senhor coloca um rádio novo dentro de você. Parece que Deus é tão real para você. Não é verdade isso, irmãos? Parece que é tão real as coisas espirituais. Torna-se tudo tão simples. Enquanto isso tudo é tão complicado. Então vemos Deus distante. Vemos Deus, uma aparência tão estranha no Velho Testamento. Até um dia que Deus fala, chega. E então aparece lá, naquelas campinas, naqueles desertos da Palestina, um certo homem chamado Jesus. E João diz, ele não é um homem. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele é mais do que isso. Ele é o Verbo de Deus. Ele estava no princípio com Deus. E Deus e ele são um. E Deus veio com ele. E Deus é um com ele. E nele está a vida. E Jesus vem então, se manifesta, ele mostra Deus. Hebreus diz que ele é a exata expressão de Deus. E João, Pedro tocaram nele. E quando tocavam nele, tocavam em Deus. Era Deus pisando na terra. Mas Deus tinha que se parecer com você, porque você é imagem e semelhança de Deus. Mas por outro lado, a Bíblia fala que Deus se fez semelhante a nós. Porque de alguma maneira a serpente injetou algo no homem. E de uma maneira estranha, o homem pode ficar desfigurado e parecer-se com o diabo hoje. De uma maneira incompreensível no mundo espiritual aos anjos de Deus, o homem sem Deus, ele pode ficar tão desfigurado que ele pode se chegar a parecer com demônios. Por causa do veneno da serpente nele. Mas Jesus veio e tomou apenas a aparência da serpente. Nele mesmo não havia pecado. E a Bíblia fala então que um dia ele subiu à cruz e fez a paz, reconciliou, ele morreu e ressuscitou. E a Bíblia fala que esse processo era muito importante, porque ele era o grão de trigo. Dentro do grão de trigo estava todo o poder de Deus. Dentro do grão de trigo estava toda a provisão de Deus. Mas aquele grão de trigo estava aqui na terra. E se ele estava em Jerusalém, não podia estar em Belém. E se ia para Belém, não podia estar na Galileia. E se estivesse na Galileia, não poderia estar em Jericó. Ele estava apenas em um lugar de cada vez. Ele era apenas um grão de trigo. Mas houve um dia que o grão de trigo morreu, caiu na terra. E quando ressuscitou, a casca foi quebrada. E foi liberada a vida de Deus para nós. E é por isso que Paulo agora está falando do Espírito. O Pai, o Filho e o Espírito. É tão difícil de falar de Deus, não é fácil. Falar de Deus é complicado. Mas a minha presunção, petulância, eu vou ousar dizer algo para você aqui. A ilustração é fraca, mas dá para você ter uma noção mais ou menos do que Deus tem em mente. Deus queria vir habitar dentro de nós. Mas Ele não poderia vir habitar de qualquer jeito. Primeiro tinha que ser limpado. E para isso Jesus morreu. Para quê? Para limpar a casa. E o sangue de Jesus nos lava de todo o pecado e toda a iniquidade. Uma vez que a casa está limpa, Deus Pai, diz a Bíblia, é a fonte de todas as coisas. Deus Pai, diz a Bíblia, Ele é grande, misterioso e imensurável.
Jesus é a exata expressão de Deus, mas é o Espírito Santo que vem para dentro de nós. Mas o Espírito Santo traz Deus, Pai, e Cristo Jesus, o Filho, junto consigo, para fazer habitação em você. De maneira misteriosa, é como se fosse o processo da eletricidade. Entende isso? Deus Pai é a fonte, o gerador, a hidrelétrica. Esse é Deus Pai. É inatingível, você não vê, você não tem acesso. É misterioso. As minhas filhas sempre falam isso, é tão misterioso a eletricidade, é tão estranho. Onde é que vem? Por mais que eu explique, elas não entendem muito bem de onde vem. Mas mesmo entendendo, elas levam choque a si mesmas. Entende o que eu estou dizendo? Talvez você não entende muito a respeito de Deus. Ele é o gerador. Mas você entende a respeito do fio. O fio você pode ver. O fio é a transmissão. O fio aponta para o Senhor Jesus. Mas você não pode ter os fios todos dentro de si, pode? É impossível ainda ter o fio dentro de si. Assim como Pedro, João, Tiago não podiam ter Cristo dentro de si naqueles dias. É preciso que a eletricidade que está no fio venha para dentro de nós. A eletricidade é a expressão de Deus, é o Espírito Santo. É a parte de Deus que podemos receber. Entende o que eu estou dizendo, irmãos? Outra ilustração que fala disso é da melancia. Já ouviram da melancia? Já contei isso para os irmãos. Deus Pai é a melancia. Você pode comer uma melancia? Não. A melancia para nós é inatingível. Você não pode comê-la. Você não sabe de que ela é feita. Ela é misteriosa. Mas houve um dia em que a melancia foi partida e dela tirou-se uma fatia. Essa fatia é Cristo Jesus. Agora você vê quem é Deus. Porque quem vê o Filho vê ao Pai. Aí você sabe o que é a melancia agora. Mas ainda assim, ainda é grande demais para você. O que Deus faz então? Pega a melancia e faz um suco. Aí o suco você pode beber. Talvez olhando o suco você fale, mas isso aqui não é a melancia. É tudo o que você precisa a respeito da melancia. O Espírito Santo, como o suco de Deus, está entrando na sua vida para suprir a sua necessidade. Eu não quero que você pense que eu sou demasiadamente simplista. Mas é porque o Evangelho é simples. O Evangelho é simples. Eu às vezes fico olhando, a minha esposa de vez em quando vem me contando coisas, ontem ela estava me contando a respeito de coisas. As pessoas sentam procurando uma coisa nova para escrever a respeito. Então ela dizendo, pastor, já falaram tanto a respeito de nova era, de espírito de transferência, de tanta coisa. E ontem ela veio falar a respeito de mais uma coisa, que todas as pessoas que viram palhaço estão de alguma maneira com influência maligna na sua vida. Falei, complicado quem não viu um palhaço nesse planeta. Por que escrevem isso? Por que se preocupam com isso? Porque não conhecem o ponto central do propósito de Deus. Já viram tanto que a Bíblia fala a respeito do diabo? Já viram tanto? Se você juntar os versículos todos, meus irmãos, não dá uma página da Bíblia. Deus não se preocupa com o diabo. E nem quer que nos preocupemos também. Deus quer que você entenda o ponto central e coma dele, e beba dele. Ele disse, eu sou o pão da vida, coma de mim. Eu sou a água viva, beba de mim. E quando você come, você bebe, você é transformado. Porque você é aquilo que você come. Diga, eu sou o que eu como. Se você come de Deus, você se torna semelhante a Ele. Mas há uma preocupação tão grande no meio evangélico. Preocupa-se tanto com nova era. Preocupa-se tanto com demônios. Preocupa-se tanto com isso e com aquilo. E com tanta coisa. Eu não digo que essas coisas são inúteis. E nem digo que você deveria largá-las de lado. Deixa eu dizer algo para você. Existe uma coisa que está no coração de Deus. Que você entenda. Que a vida cristã é pelo Espírito. Não é pela árvore da vida, perdão, pela árvore do conhecimento do bem e do mal, é pela árvore da vida. Não é por uma tentativa de ser bonzinho. Deus não convidou ninguém para ser bonzinho. Não há nenhum convite na Bíblia que fala, venha ao Senhor e faça o melhor que você puder. Não há nenhum versículo que fala, venha para o Senhor e olha, se esforce para ser bom. Não tem. Deus não quer homens bonzinhos. Deus quer homens cheios de Deus. Entendeu a diferença? Deus não quer homens que se esforçam para ser bonzinhos até o ponto de poder agradar a Deus. Deus sabe, meus irmãos, que a nossa carne é incorrigível. Deus não faz obra para mudar a nossa carne. Deus faz algo muito mais misterioso. Ele mesmo tem morado dentro da gente. Deixa eu dizer para você isso, já falei isso, vou repetir isso até morrer. Você carrega Deus dentro de você.
Você carrega Deus dentro de você. E esse é o ponto central do Evangelho. Pastor, por que você está falando tudo isso? Para entrar em Romanos 8. Vamos entrar agora em Romanos 8. Porque se você não se lembra dessas coisas, se para você isso não é importante, eu penso que até eu mesmo preciso me arrepender tanto diante de Deus, porque deixo de falar disso por muito tempo. Falo disso às vezes, muito esporadicamente. Antes de você ler Romanos, vamos ler um versículo lá em Colossenses, que me lembrei, é um versículo tão lindo. Colossenses capítulo 1, os irmãos conhecem muito bem. Colossenses 1, 26. Olha o que diz. Colossenses: o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Havia um mistério escondido. Havia algo que não havia sido revelado. Havia algo que era oculto aos homens de todas as épocas. Mas Paulo diz: agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. E qual é esse mistério, meus irmãos? Cristo em vós. Diga: Cristo em vós. Diga: Cristo em mim. Cutuca o seu vizinho e fala: Cristo nele. É Cristo em nós juntos. Sabe, esse é o ponto central. Eu sei que muitas vezes, irmãos, nós pastores temos que arrepender muitas vezes de ensinar um evangelho complicado, um evangelho difícil. Muitas vezes falamos de um evangelho difícil, um evangelho pesado. O evangelho não é pesado, o fardo do Senhor é leve. Sabe, e se às vezes parece pesado para você, porque você está na carne. Na carne tudo é pesado, no espírito não é. Eu sei que alguém fala: pastor, mas a cruz é tão pesada. É porque ainda é o velho homem carregando, ainda é o seu ego carregando. Peça ao Espírito Santo dentro de você. Ele é aquele Simeão que carrega a cruz de Cristo para você. Sabe, fala para ele: Espírito Santo, eu não consigo abrir mão dos meus direitos. Cuida de mim. E o Espírito Santo te dirige. Ele mostra a você. E quanto mais você ora, quanto mais você deixa que ele fale com você, mais claro vai ficando. Mais claro vai ficando. Irmãos, quando eu vou orar, eu já coloco um papel e caneta do lado. Porque à medida que eu oro, as coisas ficam claras. Por isso que temos que orar. Porque Deus está dentro de nós. Não está longe no céu. Não está distante no além. Não está no cosmos disperso. Deus habita hoje dentro de nós. E esse Espírito dentro de você, eu estou falando para você isso com toda a convicção da minha alma. Com todo o meu ser eu te digo isso. Esse Espírito pode todas as coisas. Não tem pau torto que ele não endireita. Ontem alguém conversava comigo e dizia: pastor, mas o fulano de tal não tem jeito não. Eu dizia: isso é blasfêmia. Como é que você pode dizer que alguém não tem jeito? Porque quem diz que alguém não tem jeito é o diabo. Porque Jesus veio para que quem não tivesse jeito passasse a ter. Então, pense em alguém muito difícil. Pense em alguém que parece assim um cúmulo da perversidade, da devassidão, depravação. Pense em alguém assim. Deixa eu dizer algo para você. Deixa eu dizer algo para você. Ore por ele. Não há impossíveis para esse Espírito Santo. Agora, pense em você um pouco. Tem alguma área da sua vida que parece tão difícil de mudar? Tem anos a fio que parece não ter alternativa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pare de tentar se mudar. A obra de Deus não consiste em mudar algo em você. Consiste em que o Espírito Santo viva em você. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu vivo agora aqui no meu corpo, eu vivo pela fé. Fé no Espírito Santo. Faça um teste. Se o amor pelo seu marido esfriou, faça um teste para você ver. Faça um teste. Apenas contacte o Espírito de você e diga para ele: Espírito Santo, renova dentro de mim. Me produz uma erupção de paixão por esse homem. Você vai ficar louca por ele. Sério. Sério. Vou ser franco para os irmãos, sou casado com a minha esposa. Eu sou casado com ela. Para mim, a minha esposa é a mesma que eu conheci há 13 anos atrás, 14 anos atrás. Sério. Por quê? Porque o Espírito Santo é que faz. Eu louvo a Deus porque tem uma mulher de Deus também do meu lado, que também vai lá e depende do Espírito Santo.
Sabe, e essa dose de Deus em nós muda, meus irmãos. Muda você. É como um santo remédio. Estou me lembrando, já falei isso aqui várias vezes também, mas nunca é demais repetir. O Espírito Santo é uma dose perfeita de um medicamento celestial. Você estava enfermo de todo tipo de doença que você podia pensar espiritualmente falando. E o médico celestial não podia aplicar em você um tratamento separado para cada doença, porque enquanto ele estivesse tratando da meningite, você morreria de tuberculose. E se ele fosse tratar de tuberculose, você morreria de AIDS e assim por diante. Então não havia tempo. Deus fez um quê? Deus aplicou uma dose que já tinha remédio para tudo. Ele chegou e aplicou essa dose em você. E quando essa dose entrou em você, ela tem poder para transformar tudo na sua vida. É o Espírito Santo que tem poder para operar na sua vida. E Ele é Deus. Ele é Deus. E Ele que é Deus dentro de você, Ele ensina você toda a verdade. Ele conduz você, ajuda você em qualquer circunstância. Ele conforta você quando você está abatido e triste. Seja apenas honesto com Ele. Consola, fortalece, dá ânimo. Entende? Ele te dá uma disposição nova quando parece não ter força para tirar de lugar nenhum. De repente vem e tudo se torna novo. Por isso que Paulo fala. Primeiro ele fala de Romanos 7. Romanos 7, talvez a história de muitos crentes aqui, que tem tentado fazer o bem, tentado vencer o pecado, tentado andar corretamente, tem tentado ser santo. Mas é tão difícil ser santo, querido. É tão difícil ser santo. Não tente, desista de tentar. Não dá para você ser santo. É uma barra de ferro tentando virar ouro, não dá. Não tem jeito. Mas Deus transforma ferro em ouro. Não dá para você ser santo, mas aquele que é santo vem morar dentro de você. E Ele é que é a nossa santidade. Pare de tentar você ser, porque enquanto você quer fazer o bem e quer evitar o mal, você está andando pela árvore do conhecimento do bem e do mal. O resultado é o fracasso de Romanos 7. Miserável homem que sou. O que eu quero fazer eu não faço. O que eu não quero é isso que eu faço. E você pensa que esse é o padrão de Deus para nós. O que eu quero eu não faço. O que eu não quero eu faço. Quer dizer, o fazer o bem eu morro de vontade, mas eu tento e não consigo. E o mal que eu detesto, volta e meia eu estou caindo nele. Da sua história. E Deus fará isso como? Te conduzindo para Romanos 8. Lá em Romanos 8, você não quer nem o bem nem o mal. Você quer só o Espírito Santo dentro de você. Você não está preocupado em ser bonzinho, nem em ser santo, nem em ser nada. Você está preocupado só em pensar nas coisas de Deus. Você está preocupado só em pender para as coisas do Espírito. Está preocupado só em que, através do Espírito, o preceito da lei se cumpra em você. Eu falo para você, não é teoria. O mínimo, acredito que eu tenho para você, porque eu tenho vivido. E falo isso diante de Deus. Muitos me perguntam, encontrei alguns pastores em Portugal. São pastores de igrejas pequenininhas, 40 membros. Eles estão angustiados, e tanta luta, e vieram conversar comigo, como é que você consegue pastorear uma igreja grande? Eu falo, eu não consigo, eu nem tento na verdade. Eles ficam assustados quando eu falo isso, eu faço questão de chocar às vezes. Eu não tento, você acha que eu tento pastorear alguém? Não é obra minha não, isso é obra do Espírito Santo. Quem sou eu para fazer isso? Não, porque é tão grande, tantos problemas, são muitos, mas nenhum é meu. Problemas são muitos, mas nenhum é meu. Eu digo para minha esposa sempre isso. Eu saio daqui, eu não carrego nada, nem seu, nem da igreja, nem de ninguém, não carrego. O Espírito Santo é que carrega. Não quer dizer que eu fujo deles, que eu sou irresponsável. Deus sabe meu coração, eu coopero com o Espírito Santo em oração. Mas quando eu acabei de orar, a parte final é dele. Aí o pessoal diz, não pastor, é porque aqui em Portugal é tão pesado, aqui o diabo é tão furioso. No Brasil também é. Ganhar almas aqui não é fácil também não. Ou você acha que é fácil ganhar uma alma aqui no Brasil? É duro ganhar uma alma aqui, meus irmãos. Os irmãos líderes de célula sabem disso. Não é brincadeira. Portanto, o que diferencia não é o diabo, porque o diabo é o mesmo, em qualquer lugar. O diabo é o mesmo. Ou você acha que no Brasil ele é menos diabo? Não, que ele é um diabo mais santo, um diabo mais manso, domesticado. Portugal não, ele é um diabo feroz. É isso? É assim que você acha que é assim? Não, tem irmão que acha que é assim. Na casa dele o diabo é pior do que os outros do vizinho. No vizinho os demônios é pequenininho, uns demoninhos. Lá em casa não, uns demonão. Então pare de olhar o tamanho do diabo. Porque não faz diferença. Todo lugar é a mesma coisa, meus irmãos. É o Espírito Santo que faz diferença.
É Romanos 8 que faz diferença. Talvez você nunca leu Romanos 8 com essa hora, você vai ler, porque eu nem cheguei a pregar de Romanos 8 hoje, aleluia. Não ligo também para isso. Fica para a semana que vem. Mas deixa eu dizer algo para você. Eu não me arrependo de ter falado sobre isso para os irmãos aqui hoje. Porque eu sei que aqui tem um mistério revelado. Como é que eu posso fazer o que eu quero fazer? Como diz Paulo, como é que eu posso cumprir o preceito da lei? Só pelo Espírito. E como que o Espírito faz isso em nós? Só vou falar dos 2 primeiros versículos e vou encerrar. Os irmãos estão cansados? Eu acredito nos irmãos que mentir é pecado, mas aqui dentro é pior. Você não concorda comigo? Mentir aqui dentro torna a coisa grave. Então eu acredito nos irmãos. Agora o texto diz: agora, pois, nenhuma condenação há. Diga, nenhuma condenação. Agora, há vários tipos de condenação. Nós temos a condenação que vem de Deus. Deus vai condenar o mundo, meus irmãos. Romanos 1, 2 e 3 diz que Deus vai condenar o mundo. Na verdade, Deus já entregou o mundo às suas paixões e concupiscências. Já é o início do julgamento. Deus já abandonou. Esse mundo está entregue. É entregue. Agora, nós estamos em Cristo. A expressão em Cristo, ela é muito linda. O que é em Cristo e o que é em Adão? Nós vimos isso aqui no capítulo 5. Todos nós nascemos em Adão. Em Adão fazemos parte de uma raça que era por natureza pecaminosa. Em Adão, nós, se estamos em Adão, participamos daquilo que é próprio de Adão. E quando nós éramos pecadores e vivíamos em Adão, não tínhamos que nos esforçar para ficar irado, tinha? Não tínhamos que nos esforçar para ficar magoado, para odiar alguém. Não tínhamos que nos esforçar para ter desejos lascivos e impuros. Naturalmente essas coisas vinham a nós. Deixa eu dizer algo para você. Quando nós estamos em Cristo, o princípio é o mesmo. Se estamos em Cristo, naturalmente as coisas de Cristo tornam-se nossas. Ser cristão tem que ser algo espontâneo. Se o seu cristianismo é fruto de muito suor, ele não é cristianismo no padrão do Novo Testamento. Se o seu cristianismo é fruto de muito esforço humano, você é alguém em Adão tentando estar em Cristo. Apenas permaneça em Cristo. Você foi um ramo enxertado na videira, a videira é o Senhor Jesus. Estando em Cristo, tudo que é dele é também seu. E é esse que é o Espírito. Por um lado eu estou nele, por outro lado ele está em mim. Mas há um outro tipo de condenação. A primeira condenação é a de Deus. Mas tem uma condenação que usufruímos dela hoje. Essa de Deus já passou, porque o Senhor Jesus nos livrou. Mas há uma condenação que você experimenta. É a sua própria condenação. Você mesmo se condena. Quantas vezes já ouvi isso? Pastor, eu creio que Deus me perdoou, mas eu não me perdoei. Mas, irmão, o sangue te lava. O sangue me lavou, mas eu não me perdoo. Como é que eu pude fazer um negócio desse? Talvez essa é a condição de muitos irmãos aqui. Aquele seu mau humor que você sente. Às vezes você pensa que é um mau humor por causa de alguma seta maligna. A maior parte das vezes o mau humor é você que não se perdoa, você se condena. Você se condena. Você se pune. E o diabo ri. E ele fala para você, é isso mesmo, tem que se punir. Todo pecado merece uma punição, um castigo. Então puna-se, castigue-se. E então vem aquele mau humor, a pessoa vai ficando deprimida e ela quer, de alguma maneira, produzir dor em si. Deixa eu dizer para você uma coisa. Se você está em Cristo, não há nenhuma condenação para você. Não há nenhuma condenação para você. Eu passei por uma situação tão difícil esse tempo atrás. Eu falei muito gravemente com uns irmãos aqui da igreja. Eventualmente eu falo ilustrações aqui na frente. Algumas vezes falo dos irmãos mesmo, mas nunca mencionei nome de ninguém. Mas de alguma maneira eu mencionei uma ilustração um dia, aqui na igreja, já tem algum tempo isso. E eu não sei como, as pessoas identificaram quem que era a fonte da ilustração. E a pessoa que, claro, foi muito ofendida, muito magoada por mim. E eu fiquei tão arrasado. E eu pude descobrir exatamente o que é essa questão de não se perdoar. Eu dizia, gente, eu estava pregando na frente. Eu estava falando palavra de Deus. Foi um dia que vendeu umas 200 fitas ali. O povo foi tocado, houve edificação.
Como é que eu pude falhar nesse ponto? Mas Deus permite, para você entender que na sua vida não há condenação mais. Por mim, eu falava, não prego mais nunca, não vou pregar mais, eu não mereço pregar, não vou fazer. Eu me puni durante muitos meses, me puni seriamente, eu só e Deus. Até que um dia o Senhor falou no meu coração isso, me lembrou disso, e falou, isso é zelo da carne. Você está querendo parecer mais bonzinho pelo seu esforço. Nada que você faz vai comover meu coração com relação a isso. O que me comove é quando você fala, não sou nada, reconheço que nada tenho, mas o Senhor é a minha provisão. Aí eu te abençoo. Mas quantos de nós temos um falso zelo da carne? É o zelo de tentar se condenar, se punir, para de alguma maneira ganhar um sorriso de Deus. Mas quanto mais você faz, mais Deus se entristece e mais você apaga o Espírito. Porque para aqueles que estão em Cristo, não há condenação, nem de Deus, nem do diabo e nem sua mesma. Porque estamos em Cristo. E a lei do Espírito da vida em Cristo. Não é assim que fala no verso 2? Vamos ler juntos? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Diga, a lei do Espírito em Cristo Jesus, ela me libertou. Não libertará, já libertou da lei do pecado. São leis. O que é uma lei? Uma lei é algo para o qual o resultado é inexorável. Por exemplo, se a lei diz para não matar, se matou, o resultado é imediato. Entende? A lei, ela é assim, implacável. Então veja bem, a lei do pecado é implacável. Quem está debaixo da lei do pecado não consegue escolher não pecar. Não consegue decidir não fazer. Agora eu vou dizer algo para você também. Se você andar na lei do Espírito, não tem como você odiar as pessoas. Não tem como você guardar mágoa. Porque a lei do Espírito, você não consegue. Você até tenta, mas você não dorme, você não come, você não consegue. Se você está na lei do Espírito, eu desafio você, tenta odiar alguém para você ver. Apenas tente. Não, aquele merece, eu vou tentar odiar ele. Você não vai conseguir. Porque a lei do Espírito dentro de você clama. Clama. Sabe aquele clamor, aquela súplica, e você não consegue. Entende o que eu estou dizendo? Você pode tentar pegar algo de alguém, mas aquele negócio queima na sua mão, queima no seu bolso, queima na sua casa, você não consegue. É a lei do Espírito. A lei do Espírito pode às vezes não impedir você, porque Deus não manipula ninguém, mas a lei do Espírito não deixa você ficar no erro. Ela conduz você para a vida. Amém, meus irmãos? Porque é a lei do Espírito e da vida. O Espírito nos foi dado de duas maneiras. Alguém fala, pastor, como é que é essa questão do Espírito? Às vezes é um pouco complicado para mim. Veja bem, quando Jesus foi gerado em Maria, ele foi gerado pelo Espírito? Foi ou não foi? Jesus é padrão para nós, meus irmãos? Muito bem, então. Quando ele foi gerado pelo Espírito, o Espírito já habitava nele desde o ventre? Habitava ou não habitava? Sim, ele não foi gerado pelo Espírito? Então o Espírito habitava nele. Quanto entende o que eu estou dizendo? Mas houve um dia, quando ele inteirou 30 anos de idade, que o Espírito Santo veio sobre... Pergunta para você, ele já tinha o Espírito? Já. Mas naquele dia o Espírito veio sobre ele, de uma outra forma. Então veja bem, nós temos duas experiências com o Espírito Santo. Distintas. A primeira experiência é de ser gerado pelo Espírito. Quando você nasceu de novo, você foi gerado por quem? Quantos aqui nasceram de novo? No dia em que você nasceu de novo, o Espírito entrou dentro de você? Entrou ou não entrou? Mas ele entrou dentro de você como vida. Aí você pode dizer, ele é a minha vida. Ele é a minha vida. Eu não vivo, mas ele vive, ele é a minha vida. Ele vive em mim agora, eu carrego o Filho de Deus dentro de mim. E ele como vida dentro de mim é para alimento, para vencer o pecado. Sabe, para fortalecer o meu ânimo, para me dar força para caminhar, para me confortar, para me ensinar toda a verdade, para me inspirar. É por isso que ele habita dentro de mim. Mas todos nós, também, à semelhança de Jesus, precisamos de um dia que o Espírito Santo venha sobre nós. E aí é o Espírito Santo como revestimento. No novo nascimento, nasceu da água. Mas no batismo com o Espírito Santo, nos tornamos filhos do óleo. Filhos do azeite, como diz lá em Zacarias. Diante de Deus tem dois filhos, são os filhos do azeite da Bíblia. Você também é um filho do azeite.
Agora veja bem, o Espírito Santo como água é para a vida. É a água que flui do nosso interior. Mas o Espírito Santo como óleo é para a autoridade. Aí sim tem a ver com o diabo. Aí sim tem a ver com a resistência, com a batalha espiritual. Você precisa das duas coisas. Você entende o que eu estou dizendo? Veja bem, você acorda de manhã. Você precisa de duas... Vamos imaginar uma situação. Estou me lembrando de uma pregação que eu fiz muito antigamente. Mas ela é boa. Olha o que diz. Você é um soldado. Você é um militar. Você tem que estar na rua para cuidar do trânsito. Você levanta de manhã. Para você poder trabalhar, o que você tem que fazer? Tem que comer. Sem comer, consegue trabalhar? No sol quente ali? Vai ter fraqueza. Vai bambear as pernas. Tem muito crente querendo trabalhar sem comer. Não dá para você liderar a célula sem comer. Não dá para dirigir o louvor sem comer. Não dá para eu pregar aqui sem comer. Eu preciso de comer. Essa comida é a minha força. O Senhor Jesus é o pão que desceu do céu. E a água viva no nosso interior. Quantos dizem amém? Isso é para a vida. Você tem que ter isso. Para a vida. Agora, esse militar, ele está cheio, está se sentindo forte, está robusto. E ele então sai para a rua. E então, chega no meio do trânsito, o sinaleiro quebrou, ele manda o carro parar. Mas ele esqueceu de vestir a farda. O que vai acontecer com ele? Vão atropelar ele. Porque vão achar que ele é um louco qualquer no meio da rua. É ou não é, meus irmãos? O fato dele ter apenas bebido e comido em casa, dá a ele a autoridade de mandar o carro parar? Infelizmente não é suficiente. E é isso que muita gente às vezes se equivoca. Para liderar uma célula, para ser um cristão vencedor, precisamos de beber e comer, mas precisamos também de ser revestido, de receber o óleo sobre nós. E aí, isso é a farda. Quando esse soldado coloca a farda, e ele sai no meio da rua, e ele estende a mão, e ele manda parar, tem que parar. Porque se não parar, tem uma força militar para dar suporte para ele. Pode até tentar atropelar ele. Deixa eu dizer algo para você. Não vai ficar barato para o criminoso que fez isso. Alguém diz, pastor, o diabo respeita leis. O diabo não respeita nada, ele é um demente. Deixa eu dizer algo para você. Nós andamos na legalidade. E quando está revestido do Senhor, o diabo vai ter que obedecer você. Não por causa de você, mas por causa do exército do reino que está atrás de você. Entende o que eu estou dizendo? Agora, só para encerrar a nossa ministração nessa manhã, alguém pode pensar que o propósito eterno de Deus acaba aqui. Tá bom, pastor, o propósito eterno é esse então? Que fôssemos imagem de Deus, parecido com Deus, que pudesse ter comunhão com Deus e até mais, pudesse ter Deus dentro de nós? Vai além. O Senhor chegou para Adão e falou para ele o quê? Adão, sujeita, domina, teu nome, estabelece. Você na terra é meu representante. O que você falar é lei. Adão falou, é por isso que o homem sai da casa do pai e da mãe, se une a sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Não foi Deus que falou, foi Adão que falou. Mas como Adão falou, Deus disse, é assim. É assim. O propósito eterno de Deus vai se cumprir no dia em que nós estivermos de fato reinando, sujeitando e dominando. O Espírito Santo entrou dentro de você, não só para vencer o pecado, não só para expressar a Deus, mas também para subjugar as obras do diabo. E hoje podemos experimentar os poderes do mundo vindouro, o milênio, a próxima dispensação de Deus. Nós iremos reinar literalmente com Cristo. Mas no capítulo 5, verso 17, Romanos, Paulo diz que podemos reinar hoje em vida e cumprir assim, e entrar assim no ponto central do propósito eterno de Deus. Sujeitar, dominar. Por que vamos sujeitar e dominar? Porque parecemos com Deus. Sou imagem e semelhança dele. Tenho o caráter dele. Me pareço com ele. Quando eu chego, eles olham e ficam pensando, mas é Deus ou não? Vão ficar na dúvida. Porque sou eu. Só que o Deus verdadeiro também está dentro de mim. Estou dizendo para você, vamos dominar e sujeitar, porque nós comemos dessa árvore da vida e ele agora é residente dentro de nós. De tal maneira que quando nós andamos agora, nós espalhamos Deus à medida que vamos. É como se carregássemos um santo vírus, e à medida que vamos, espalhamos esse vírus, e contaminamos outros com essa vida. E aqueles contaminados agora não podem ser mais curados, não há mais retorno. O Deus que entrou dentro de você, nunca mais poderá sair. E a obra que Ele começou, Ele vai concluir na sua vida. Quantos dizem amém sobre isso?
Vamos ficar de pé. Vamos glorificar o nome do Senhor por essa obra tão linda e tão tremenda. Eu sei que não adianta eu pedir para você se lembrar do que eu disse aqui hoje. É provável que você não vai se lembrar de tudo que eu falei. Mas lembre-se de uma coisa. A vida cristã não é uma questão de eu, mas é uma questão do Espírito Santo em mim. Quando você vier para uma reunião, quando você for buscar a Deus, faça para valer. Eu quero pedir ao Senhor que nessa manhã nos abra os olhos do Espírito. Porque se os seus olhos se abrirem, vai virar uma página da sua vida aqui hoje. Algo vai ser mudado na sua história hoje. Se você quer isso, ergue a sua mão para o Pai nessa hora. Eu vou orar por você. E você também ore, pedindo que o Senhor unja os seus olhos espirituais para você ver. Senhor Deus, nesta noite, nessa tarde, nessa manhã, estamos diante de Ti. E pedimos ao Senhor, unge os nossos olhos, unge os nossos ouvidos, que possamos ver por revelação do Senhor, entender pelo Espírito que Tu estás em nós, que nós estamos em Ti, que fomos unidos de uma forma inseparável, poderosa, viva, tremenda. Deus poderoso, que cesse toda luta no esforço humano, que cesse todo conflito na carne, que cesse hoje todo o cristianismo com base no suor, no esforço humano, que possamos depender de Ti, doce Espírito. Flui em nós, ou flui como um rio de água viva. Haja uma explosão, uma erupção da Tua vida dentro do nosso espírito. Faz nova todas as coisas, conduze-nos diante de Ti, que possamos ser supridos em tudo por Ti. Tu és a nossa provisão, Tu és a nossa suficiência. Ó Espírito, reveste-nos do Teu óleo, Teu azeite santo, fortalece-nos, alimenta-nos, descedenta-nos, conforta-nos, habilita-nos a toda boa obra nesse dia, não pela nossa força, mas pelo Teu poder, em nome de Jesus, amém. Que Deus possa abençoar os irmãos, e possamos entrar na dimensão do Espírito, amém? Estaremos aqui hoje às 17, 19 e 30, venha participar conosco, venha receber mais do Espírito Santo de Deus.